Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa exibido pela IES TV, TV Profissões, exibido pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Nosso programa sempre traz temas voltados à área da empregabilidade, voltado à área dos sistemas, das ações, das reações, enfim, do contexto, do momento do qual os nossos alunos, nossos egressos, estão passando alguma prática, alguma vivência que pode ser desenvolvido aí no seu dia a dia dentro do campo da área da empregabilidade. Mas também temos que trabalhar com as emoções, com as reações, temos que ter um contexto a fazer uma análise, entender um pouquinho também do contexto histórico. E hoje nós, para finalizar os nossos programas, para finalizar o ano, é um tema muito relevante, um tema muito importante e para que a gente possa também entender um pouquinho do que foi dito, do que é dito e do que pode ser dito. Vamos trabalhar, o nosso tema é Admirável Mundo Novo. Que mundo é esse? Em que momento nós estamos? Para que falar sobre isso? Nossa discussão vai ser em cima de um livro editado, publicado em 1932, onde se falava de uma sociedade de casta, onde se falava os valores voltados muito em cima de um líder supremo, onde se tolerava, não se tolerava muito a questão da liberdade individual, a questão das tecnologias, como é que a gente trabalha tudo isso? E aí, com quem falar? Para quem falar? Para você, nosso aluno egresso, para você, nosso aluno discente, para os nossos polos de apoio presencial. É muito importante ressaltar que quando a gente sempre traz o tema, nós sempre temos lá na ponta você, o nosso polo, que sempre está presente. Mas aí nós sempre temos, nosso programa ele sempre foi escrito, aqui tem conteúdo, aí na sua região, e alguém para validar tudo isso, porque a gente sempre diz assim, falar sobre o tema, mas nós temos que ter alguém que estudou, alguém que falou, alguém que disse ou alguém que está fazendo isso na prática. E aí eu tenho a honra de ter aqui conosco o professor Cícero. Nós temos aqui o professor Cícero, um agradecimento especial, porque o professor Cícero, eu sempre digo assim, eu sou um grande admirador dele, porque não só produzir conteúdo, mas a coordenação do qual ele faz parte, produz emoções, produz realidades e produz, de fato, aquilo que muitas vezes as pessoas... Mas eu poderia ter visto isso me faz uma pessoa melhor. E é sobre os cursos, é sobre o tema que o professor Cícero vai falar um pouquinho hoje. Também temos aqui a presença do ilustre, nosso pastor, teólogo, professor Telmo, e temos a presença do Maicon. O Maicon é o nosso aluno egresso, mas também aí muito focado dentro do tema que a gente vai falar hoje. Professor Cícero, muito obrigado mais uma vez por o senhor fazer parte dessa história e poder finalizar o ano comigo aqui no Competência e Empregabilidade. É uma alegria, Sidney, da gente estar junto, somos amigos, independente aí da nossa, do que estamos fazendo na nossa profissão, mas somos amigos e somos queridos uns dos outros e quando isso acontece, a gente tem essa amizade, tudo fica muito mais fácil no nosso trabalho. E já é mais uma jornada, já estamos aí terminando o ano de 2023, é um ano, a gente estava conversando aqui nos bastidores, um ano que não tem sido muito fácil, tivemos mudanças de governo, tanta apreensão, nós tivemos, lembra-se que nós tínhamos uma época aí que a gente estava com quase 13% da população desempregada, Lógico que os números têm melhorado um pouco, mas ainda a gente tem um déficit nessa questão do desemprego. Então, estudar hoje é uma necessidade, e a Uninter cada vez mais tem se aperfeiçoado nesse sentido da profissionalização. Nós temos mais de 400 cursos que estão aí disponíveis para os estudantes. E o tema é um tema assim, desafiador, Sidney, que é Admirável Mundo Novo, que é muitos dizem que é uma profecia, escrita projetando o ano de 2054, nós estamos aí no ano 2023,
mas o autor, né, Aldous Huxley, né, quando ele escreveu o livro, ele estava projetando o que iria acontecer com a sociedade. E eu acho que eu estava lendo um pouco, né, que tem a ideia da utopia, né, das coisas boas que vão acontecer, que a gente espera, e tem a distopia, né, quer dizer, nós temos que trabalhar no sentido, eu acho que esse programa traz uma contribuição nesse sentido, de trabalhar para que essas coisas não aconteçam, né, para que esses domínios, né, para que essa opressão na sociedade ela não venha acontecer. Cada vez mais nós estejamos comprometidos com a liberdade, né, com assim, a projeção do indivíduo, a profissionalização, a capacitação das pessoas. Então, eu acho que o programa vai ser bem interessante. Você participando até o final, eu acho que você vai levar boas impressões. Muito bem. E é muito legal quando o senhor traz, assim, opressão, distopia, projeção do indivíduo, porque é muito isso que a gente realmente precisa entender. E quando a gente fala competência, empregabilidade, principalmente falando aqui com os nossos jovens, com os nossos alunos, normalmente o aluno que vem para uma graduação, que está fazendo a sua pós-graduação, os nossos egressos, porque tanto o pastor Telmo como o Maico, eles são foram os nossos alunos, e a gente sempre trabalha, a gente sempre fala assim, admirável mundo novo, porque a gente sempre está projetando algo novo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso sobre o livro, não perdendo o foco na questão da empregabilidade, do processo da formação, processo de formação continuada. Pastor Telmo, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no dia de hoje. Professor Sidney, cumprimento todos os professores aí na mesa, nessa mesa virtual mais rica. Obrigado pelo convite, é uma honra para mim poder estar aqui contribuindo de alguma forma com tudo que vai ser dito e está sendo colocado na mesa aqui. Maicon, seja bem-vindo. O pastor Telmo está falando de Criciúma, o Maico está falando de Chapecó, é isso, Maicon? Oi, boa tarde. Isso, estou falando de Chapecó, Santa Catarina. Muito boa tarde, Sidney, professor Cícero, Telmo. Agradeço esse convite que foi feito e estamos aí para ajudar e contribuir no que a gente puder. Professor Cícero, o livro, ele sempre ele traz toda essa previsão de futuro, mas ele fala sempre de uma sociedade de castas, né? Então, e hoje a gente vê que a gente tem um problema que é a questão questão das civilizações, das questões da individualidade de cada um. Isso não era previsto muito no livro, né, professor? Isso não é previsto dentro dessas provisões de futuro. Tem aí uma distopia com relação à questão da individualidade humanitária, né? O autor, ele projeta, né, 10 categorias dentro da sociedade. Você está falando, eu estou lembrando, talvez vocês que estão assistindo, tem uma série, são 3 ou 4 filmes, eu não tenho certeza, mas que são, o título é Divergentes e Convergentes. Não sei se você lembra, não sei se você já assistiu esses filmes, mas ali tem as divisões. Só que no filme, acho que ele trabalha com 4 ou 5 divisões. O autor do Admirável Mundo Novo, ele trabalha com 10, né? 10 categorias, né, que vão prevalecer na sociedade. E qual que é a tese do livro? A tese do livro é de que a ciência vai dominar o mundo. A ciência vai dominar o mundo. Tem um filme novo que vai sair agora, que é a inteligência artificial dominando o mundo. A inteligência artificial dominando o mundo, onde ela era apenas um objeto virtual, né? Um objeto de inteligência virtual, e de repente ela assume o controle, né, das grandes bombas e etc., e passa a dominar o mundo. Então essa é a tese do autor, né, e que a gente tem vivido no mundo moderno. Por exemplo, a gente fala
aqui na América do Sul, nós temos energias naturais, né? Nós temos energias através da água. Eu fui agora para o Nordeste, né? Ali no Piauí, no Maranhão, Bahia. Então você tem as grandes torres, né, das usinas eólicas também lá no estado do Ceará. Então a gente, aqui na América do Sul, nós temos energia. Mas agora você vai para a Europa. O que tem de energia lá na Europa? É energia nuclear, né? Entendeu? Quer dizer, uma vez que você tem uma construção de uma usina nuclear, você imagina as consequências disso. Se tem qualquer erro, né? Nós tivemos aquela lá do Japão, né? Fukushima, né? Alguma coisa assim, que teve um problema lá na usina e quantas milhares de mortes, né, aconteceram. Então, tudo isso é previsto no livro. Mas eu acho que o nosso desafio, né, já que a gente está falando sobre emprego, né, por exemplo, a gente, cada vez mais nós precisamos aperfeiçoar as nossas capacitações. Eu preciso me aperfeiçoar. Hoje em dia, por aquele serviço mais básico possível, a pessoa tem que ter entendimento de tecnologia, ele tem que saber ligar uma máquina, digitar e fazer as interações necessárias. Então, eu acho que nesse sentido, a gente apesar da força virtual, da inteligência virtual, nós não podemos nos acomodar no sentido da fraternidade, né? Então, eu acho que aí é onde o pastor Telmo ele pode nos ajudar muito nesse sentido. A sensibilidade para com as necessidades humanas. E é muito isso. Eu ia justamente já lá falar com o professor Telmo, quando o senhor traz para de fato o tema, e a gente fala muito da questão de opressão e a projeção do indivíduo. Só que aí você tem o Telmo que tem um trabalho que eu conheço um pouquinho, e que ele vai falar um pouquinho como é esse trabalho, e ele está muito preocupado com essa projeção do indivíduo, do resgate desse indivíduo. Mas ele vai falar um pouquinho para a gente. Mas eu queria que o senhor, inclusive, falasse, professor, porque eu pude ver um programa seu anteriormente, do Admirável Mundo Novo. Para mim, é aquilo que o senhor, de fato, faz na sua comunidade, que é ensinar a pescar. Mas aí o senhor vai contar um pouquinho sobre essa projeção do indivíduo e essa distopia da opressão individual. Bom, concordo aí, colaboro aí com as palavras do professor Cícero. Eu acredito muito, de verdade, que no que Deus diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, que nada é novo debaixo da terra, nada é novo. Ainda que alguém diga que descobriu algo novo, não é novo para ele, mas não é novo, já aconteceu. A Bíblia não mente, e eu não falo só como pastor. A história, a observação e a ciência colabora com isso. Então, nada é novo. Quando a gente lê um livro, e ainda que seja um bom livro, como citado aqui, a disciplina do estudo vai pedir para a gente não apenas ler. Depois de ler, tem pelo menos 3 passos, que é interpretar o que foi dito, interpretar o que o autor quis dizer, depois colocar na mesa da crítica. E na mesa da crítica, aí sim, passar pelo crivo da crítica e depois, quem sabe, a aplicação. Então, é um livro apontando para algo, sim, está tudo bem, e é importante a gente ter o estudo é não só da leitura, mas o estudo da observação, né, é muito importante. Considerando tudo isso, eu acredito muito, de verdade, aí é uma questão de característica pessoal, eu sou muito prático, né, eu não vivo no futuro. Quem vive no futuro, para mim, é ansioso, quem vive no passado é depressivo. Mas eu acredito que a sabedoria me aponta a viver o dia de hoje. A sabedoria me aponta a tomar conselhos para viver o dia de hoje. Ainda que eu projete para anos a minha vida, a resposta vai vir da soberania de Deus, né? Então, eu acredito muito no hoje. E no hoje, o que eu vejo? Eu vejo uma sociedade fria, uma sociedade virtual, uma sociedade com filtro, uma sociedade com frases de efeito, uma sociedade que mostra
realidades que não são verdades. A fake news é só uma ponta de uma verdade, que a sociedade ela tá fake, ela tem que projetar, ela tem que... o selo do Instagram mostrou uma necessidade vazia da sociedade, né? O selo agora virou você compra o selo. E aí, por quê? Porque eu tenho que ter o selo, porque aquele selo me valida para quê? Para algo que eu sou importante. No fim, é vazio, né? Então, o dia de hoje, a sociedade está coisificando, não sei se eu posso falar assim, os professores me corrijam depois, coisificando as pessoas, né? Então, as pessoas são importantes, no final, o que sobra é relacionamento. Eu sempre falo que quando você perde algo, alguma coisa, quando você perde alguma coisa material, você perdeu algo. Quando você perde caráter e saúde, você perdeu muito. Mas quando você perde pessoas, você perdeu tudo. Porque, no fundo, o sentido são as pessoas. A vida está na família. Quanto vale um filho? Quanto vale um casamento, uma família, um relacionamento, uma amizade? Então, partindo desse princípio, o humano, hoje nós precisamos voltar a ser humanos, né? Parece redundante, mas o ser humano precisa voltar a ser humano na humanidade das coisas, nas coisas simples da vida, no ordinário. Nós estamos endeusando o extraordinário, inclusive o extraordinário virtual, e estamos perdendo a beleza do ordinário, do simples. Então, partindo desse princípio, o que Deus nos deu hoje? Primeiro, saúde, vida, inteligência, capacidade, ferramentas, livros, acessos. Então, o que a gente está fazendo com tudo isso? Se isso não resultar, de alguma forma, em eu ser resposta para a vida de alguém, e esse alguém ser resposta para a vida de alguém, formando uma cadeia, não utópica, mas eu acredito uma cadeia real de vida, de generosidade, de empatia, que ultrapassa as barreiras da denominação religiosa, entra no campo do ser humano, eu acredito que não faz sentido. Não faz sentido correr atrás do vento, o sábio vai dizer, né? Então, eu acredito nisso. E partindo desse princípio, entrando na pergunta, na colocação que me foi colocada aqui, a gente começou a fazer não só assistência social, mas desenvolvimento social. Tem um livro muito bom que eu gosto, do Timothy Keller, é um teólogo de Nova York, maravilhosos livros dele, eu gosto. Ele fala sobre justiça generosa. É um livro maravilhoso. Ele fala sobre assistência, desenvolvimento e transformação. Então, se você só dá assistência, ok, você enxuga gelo, mas enxugar gelo faz parte. Assistir pessoas com fome faz parte. Cortar o cabelo e a barba de um morador de rua, nós temos um projeto aqui que faz isso. O morador de rua toma um banho num container, mas é tudo fechado com drywall, com ar-condicionado. Todos os projetos nossos têm uma palavra anexada, chama excelência. Porque a excelência fala de um reino organizado. Na minha opinião, na minha visão como pastor, fala de um reino de Deus, um reino organizado, limpo. E aí essas pessoas tomam um banho, elas sentam na frente do espelho, faz o cabelo, barba, isso traz dignidade, faz um apelo para a memória afetiva, muitos deles voltam para casa. Isso é assistência social. Dá um banho e depois eles vão jantar e nós servimos eles. Então, um morador de rua, cortando o cabelo, tomando um banho e jantando e sendo servido. Isso traz dignidade, traz uma valorização da vida. Tudo bem, mas ele volta para a rua, muitos deles. E alguns deles querem sair da rua. Como é que sai da rua? Bota simplesmente num albergue ou bota numa casa de passagem. E aí? Para onde continua? Como vai isso? Então a dignidade vai ser essa pessoa conseguir um emprego, ela conseguir resgatar o seu valor e gerar através do seu trabalho recursos, e esses recursos fazer ela ter uma vida digna. Então nós temos aí um trabalho de desenvolvimento social. Formamos 13 pais de família ontem. Formamos ontem em manutenção de empilhadeira. É um curso gratuito que nós damos dentro dos nossos projetos sociais. Essas pessoas saíram empregadas da porta da igreja, da porta do trabalho social. Por quê? Nós tivemos outro trabalho agora, uma semana atrás, com 400 vagas de emprego. Nós juntamos empregos e necessidades e ofertas, 400 vagas de emprego, 12 empresas, mais de 200 pessoas com currículo foram lá e saíram empregadas. O que é isso? Dignidade.
Então, quando você trabalha não apenas com, olha, está aqui o que você precisa, ela vai precisar de novo, não funciona. A história mostra, aí cabe muito bem a colocação do professor Cícero, a história mostra que apenas assistir não traz futuro, não traz algo sólido para a sociedade, não traz dignidade, não traz formação sólida, fica pífia, fica efêmera, fica fraco, não é forte, uma sociedade não fica forte. Então, eu acredito que o espiritual transcende, ele vem para o natural. A espiritualidade que não é aplicada, a teologia que não me faz mais humano, não faz mais humilde, não me faz praticar, é uma teologia fake, né? Do Instagram, ela não funciona. Então, citei alguns projetos, nós temos 22 projetos aí, então eu acredito muito nessa linha, onde aquilo que eu aprendo, ele vai para a prática e serve à minha sociedade. O Maico, o professor Telmo, ele coloca a questão da generosidade, excelência, e ele falou muito da questão precisamos ser humanos. Como precisamos ser humanos, professor Maico? Isso, saber que nós precisamos nos colocar no papel de sentir a dor e a necessidade do outro, né? A palavra ela vai usar muito, eu vou usar um exemplo bíblico, quando Jesus ele se colocava à disposição das pessoas, a Bíblia diz que ele sentia íntima compaixão. Essa compaixão é interessante porque ele literalmente ele sentia a dor das pessoas. E eu gosto de falar que Jesus, quando ele vem na Terra, ele não vem para nos ensinar como é ser Deus, mas ele vem nos ensinar como é ser humano, como é nós agirmos com pessoas, o cuidado com o próximo, principalmente. E isso é muito importante, não só na questão de teologia, mas isso em todas as áreas da nossa vida, do nosso cotidiano. Isso precisaria virar hábito, porque justamente nós estamos nos esquecendo do que é ser humano, independentemente de gênero, classe social, raça, enfim. O que nós precisamos entender é que existe só a raça humana, essa é a que necessita de cuidado, a que necessita de atenção, que necessita a gente estender a mão para ela. Tem gente que gosta de apontar o dedo, mas dentro da teologia, principalmente, nós vamos ver que Jesus ele não aponta um dedo, ele estende a mão. E então, quando esse estender da mão é importante, porque o estender da mão nos torna humanos. Eu estou vendo vocês falando, né, e estou pensando aqui no papel que a gente tem na sociedade de fazer diferença na vida das pessoas. Às vezes nós cristãos, né, a gente pensa na questão do fim, nós nos remetemos à linguagem apocalíptica, né? A tese do Apocalipse é a tese da redenção da humanidade, da restauração daquilo que precisa ser restaurado, né? E o fim daquilo que precisa ser terminado. Agora, a linguagem apocalíptica nas Escrituras, ela não é só lá do livro de Apocalipse. Ela a gente vai ter a linguagem apocalíptica em Isaías, Ezequiel, Daniel, né? Nós vamos ter lá em Miqueias. Então, vários trechos da linguagem apocalíptica no Antigo Testamento, elas são no sentido de catástrofes, né? de juízo e etc. Então, eu acho que a gente comparando a tese do livro, né, que a gente está discutindo aqui, né, de que o futuro vai ser um futuro opressor, né, um futuro castrador, né, onde vai limitar as participações e as escolhas do indivíduo com a nossa ação. Aí eu gostaria de perguntar para o pastor Telmo, né, depois o Maicon poderia completar nesse sentido,
como ele mesmo falou, a questão da objetividade, de praticidade, né? Como nós encaramos a questão da família, como nós encaramos a questão do trabalho, né? Como nós encaramos a questão da própria formação, da participação do indivíduo na sociedade. Então, eu acho que é muito importante uma fala de vocês, principalmente agora, né? A gente está na época final do ano, né? Com as perspectivas, nós esperamos que o 2024 seja muito melhor, né? Mas agora, para que ele seja melhor, na prática, tem alguns passos que a gente deve dar nesse sentido, né? Então, Pastor Telmo, seria interessante se você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Bom, professor, você citou uma palavra aí que eu sou apaixonado. Eu gosto muito de falar de família. Madre Teresa de Calcutá, quando estava recebendo o Prêmio Nobel da Paz, ela deu um conselho. Ela falou: querem promover a paz mundial? Querem ter um futuro pacífico, né? Ela disse: vão para casa e amem suas famílias. Eu tenho observado na vocação pastoral a disfunção e as consequências que uma família disfuncional, uma família desequilibrada, desestruturada, traz para uma sociedade. Uma família doente, uma sociedade doente. Uma família desequilibrada, uma sociedade desequilibrada. Uma família egoísta, uma sociedade egoísta. Uma família curada, uma sociedade curada. Uma família saudável, uma sociedade saudável. Então, a família, ela ainda é a célula-mãe, ela ainda é o trilho do trem, ela ainda é a sapata da construção. A família ainda é o que sustenta e o que mantém, o que organiza toda uma sociedade. Se a família for considerada sem valor, se a família for considerada algo efêmero, for considerado algo relativo, se a família for desestruturada, se o pai sair do seu papel, a mãe sair do seu papel. Por isso que a família está sendo tão atacada. Por isso que as ideologias, por isso que ainda existe uma sociedade atacando a família. A munição, os canhões, os obuseiros e fuzis estão apontados para a família. Então eu acredito, se eu pudesse dar um conselho, deixa um conselho só. Pastor, evangelizar o mundo, pregar o evangelho, cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre, do necessitado, ser comunidade, criar grupos de interesse para gerar vida e comunhão através dos relacionamentos. Tem vários conselhos que eu poderia dar como pastor, mas se eu pudesse deixar um conselho, valorize, invista, coloque como primeiro ministério da sua vida a sua família. Porque se eu gerar filhos que temem a Deus, filhos que respeitam o próximo, filhos que são humanos, filhos, como o professor disse, não estendam o dedo, mas estendam a mão, como Jesus fez. Se eu tiver uma família estruturada não tem inimigo externo que consiga destruir. Não tem uma família estruturada. Por isso ensina a criança no caminho, porque quando crescer, pode bater da esquerda, da direita, pode bater de onde quiser. Não sai do caminho. Então, eu prego nos presídios e penitenciárias há 20 anos. De cada 10 presos, 8 não tiveram pai. Ou o pai estava preso, ou o pai foi morto, ou o pai abandonou a família. Eu cuidei de um projeto social dentro do Exército. Eu trabalhei no Exército 22 anos. Eu fui militar de carreira dentro do Exército. Eu cuidei de um projeto social com 30 meninos com problemas de comportamento. 30 meninos, que as escolas não aguentavam mais. Não aguentavam. Eles estavam envolvidos com tráfico com 8 anos de idade, com 9 anos de idade. Desses 30, 27 não tinha pai. A estrutura familiar vai falar sobre isso. Então, eu acredito muito, muito. Quer ter esperança para amanhã? Eu tô gerando esperança na minha casa. Olha que coisa linda. Não dependo de força externa. Eu estou gerando esperança nas minhas 2 filhas, né? Teve outras adotivas que já casaram. Eu gerei esperança nelas. Elas estão formando famílias saudáveis e as próximas gerações, eu posso ter esperança na próxima geração. Porque a partir da família. Eu não posso colocar minha esperança na escola, apesar da escola ser importante. Eu não posso botar minha esperança na universidade, apesar de ser fundamental. Eu não posso colocar esperança na sociedade, né, nos empregos, de um modo geral, porque a tecnologia vai, alguns empregos vão embora, outros estão chegando. Isso tudo gira e nada é novo. Mas a família não gira, a família é a família.
é a coisa ordinária mais extraordinária do mundo. Então, cuide da sua casa, cuide da sua família. Eu acredito que eu deixaria esse conselho. Eu acho que quando a gente fala dos desafios da vida contemporânea, falamos de projeção de futuro, e quando o Telmo traz o resgate da família, e é muito válido tudo isso, porque muitas famílias se perderam, muitas famílias se desestruturaram. E quando a gente fala no admirável mundo novo, e a sua família? Como é que está a sua família? E aí tem uma coisa que é muito bacana, né, professor Cícero? Que muitas vezes a perda dessa estrutura familiar, e às vezes, porque se você pegar a estrutura de governo, muitas vezes ela deixa a desejar, né? E aí nós temos o papel da igreja, que muitas vezes faz o resgate dessas famílias, né, professor? Eu acho que tem o papel da igreja. A igreja ela tem uma função, né, agregadora na sociedade. Não existe sociedade harmônica, né, que viva, né, dentro dos padrões, dentro dos seus limites, sem passar pela igreja, sem passar pela religião, né? Muitos dizem que nada acontece no mundo que não passe pela religião. Então, né, aí é onde a igreja ela vem. Quando eu digo igreja, é a comunidade de fé, né? Ela vem para realçar na gente, na nossa pessoa, né? Assim, o afeto, a responsabilidade, a justiça. Quantas a gente tem contato aqui, nós moramos em Curitiba, né? Eu e o Sidney. Quantas casas de apoio para criancinhas que os seus pais foram mortos, às vezes pela polícia, pelo crime, pelo tráfico e etc. E essas criancinhas, às vezes são 3, 4 irmãos que estão nessas casas recebendo tratamento emocional, espiritual e também alimento, né, e educação e precisam de ajuda. Essas são aquelas que nós conhecemos, né? Aquelas que a gente identifica institucionalmente. Mas e aquelas que não identificamos, né? Durante muitos anos eu fui, assim, quase uns 10 anos seguida, como missionário, né? No Rio de Janeiro, a gente trabalhava nas comunidades no Rio de Janeiro. São 752 comunidades no estado do Rio de Janeiro. E muitas delas tem comunidades lá, a comunidade da Rocinha, que tem quase 500 mil habitantes, né? É uma cidade maior do que muitas cidades, né? Então, a necessidade é muito grande. E essas comunidades existem, e o governo e as instituições faziam que elas nem existiam. Nem se davam conta da realidade. Por mais de 50 anos, o governo do Rio de Janeiro não se deu conta desse problema. Aí o problema cresceu e hoje é muito grande, né? As necessidades são muito grandes ali. Nós estamos acompanhando agora esses dias, né, sobre a Bahia, né? A Bahia, a notícia hoje, né, da violência no estado da Bahia. Então, e tudo isso, né, como diz o pastor Telmo, é um reflexo da própria família, né? Que é aquela família disfuncional, aquela família que ela não tem uma boa fundamentação, ela vai acabar produzindo para a sociedade essas coisas que a gente está vendo. Aí é onde entra a ação comunitária da fé, né? Aí é onde entra a ação da igreja. Da minha parte, né? Onde que eu posso ajudar? De que maneira que eu posso contribuir para melhorar esse quadro na sociedade, né? Para que, assim, para mim, eu fui para o Nordeste agora esses dias, né? E fui no sertão nordestino. Então, assim, o que parte para mim o coração são aquelas criancinhas, né? Entendeu? Então, isso dói, porque você fica olhando a região que nós fomos lá, o ônibus que pega as crianças, ainda bem que tem ônibus, né? Mas tem lugares que não tem, pega a criança às 11 horas para ir para a escola e ela volta para casa às 7h30 da noite.
né? Então ela vai e aí o ônibus para trazer de volta. Então isso dói, isso parte o coração. Então se nós podemos de alguma forma fazer diferença na vida dessas crianças, né? Eu gosto muito quando o professor Telmo traz a questão da família, e até porque as famílias, elas mudaram, né? Os modelos de família mudaram. Hoje você tem o filho criado pela avó, ou criado pela mãe, ou criado, enfim, modelos de famílias, eles hoje são, eu sou um pai de filho do coração. Em você, né? Eu Você sou um pai, adotou, né? tenho um filho do gurizinho. coração, um filho de 22 anos, e aí, um belo dia, a avó, quando eu peguei essa criança, a avó chorou muito, ela chorou. E aí, um belo dia, quando eu voltei lá, depois de alguns 3 anos, ela disse assim para mim: quando você levou esse menino, eu chorei de tristeza, e hoje eu choro de alegria. Eu falei: mas vó, eu não estou entendendo. Ela falou: porque você não sabe como é difícil e como é que são as projeções de futuro dentro de uma sociedade de crimes, sociedade organizada. Então você deu uma oportunidade para que esse menino... Na verdade, eu acho que ele também deu uma oportunidade, porque eu também me tornei uma pessoa melhor. Isso Mas eu mesmo. queria voltar com o Maico. Maico, quando a gente fala da família, desses resgates de pessoas, tipo assim, tanto eu acho que eu resgatei meu filho, como ele me resgatou também, porque muitas coisas você vive para a família. Professor Telmo, eu participo de um projeto social que eu tenho vontade de levar todas aquelas crianças para minha casa, mas eu falei, tenho que me conter, entendeu? Mas eu queria que o Maico falasse um pouquinho mais, Maico, porque a gente precisa entender essas questões das emoções e o papel do controle das emoções na religião, porque a religião tem muito essa coisa do resgate, tem muito de a gente de trabalhar o individual, mas tem a questão de trabalhar o coletivo, né, Maico? Isso, tem sim. Quando a gente começa a observar o tratamento das emoções, eu gosto de olhar sempre na Bíblia, o tratamento que nós encontramos na emoção, porque a Bíblia, basicamente, de forma bem básica mesmo, a Bíblia é um manual de psicologia. Quando nós observamos, as religiões, ela tem um papel fundamental nessa questão de tratado com emoções, de percas, de momentos de dor. Só fazer um comparativo ali com o livro, por exemplo, o livro que nós estamos debatendo ele um pouco, ele vai tratar essa questão da família, e a família ali é uma reprodução in vitro, e aí nós podemos observar o quê? Que tem uma ilustração ali que acaba desumanizando, principalmente o papel da mulher, o papel da família em si, e a gente pode estar olhando isso em 2 sentidos. Hoje, a religião, ela busca muito, ela tem esse diálogo de família, de cuidado com pessoas, e também tem isso que o pastor ele falou anteriormente, que é um ataque à família. Então, às vezes, a família ela fica no meio desse fogo cruzado. De um lado está a religião tentando puxar, não vou colocar como puxar, mas defender a família em certas circunstâncias. Do outro, uma sociedade que está impondo cada dia mais e mais costumes, removendo marcos, removendo valores tradicionais, dissolvendo o amor. E é isso que o pastor falou: você ataca a família, você ataca, consequentemente, a sociedade. Então, a religião, ela acaba pegando esse papel fundamental, que é o quê? De cuidado com o próximo, de cuidar as famílias, cuidar com necessidade, cuidar o machucado. Quando nós vamos ver ali, por exemplo, Mateus 11:28 vai falar ali: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ou seja, é exatamente esse cuidado que as religiões elas precisam ter. E aí eu não vou falar só de cristianismo, eu sou cristão desde de berço, eu posso falar assim,
mas isso não é algo que é somente do cristianismo. Isso, em todas as religiões, precisa ter esse afeto, esse abraço caloroso em relação às pessoas que estão machucadas, às pessoas que estão feridas, que estão realmente precisando de uma porta de escape. Precisa de... É como se fosse... A religião, ela tem aquele papel de lançar o salva-vidas para a pessoa que está ali se afogando. Então, é mais ou menos nesse sentido mesmo. É um cuidado, e a religião é a porta de entrada disso. De realmente lançar esse salva-vidas, essa corda para essa pessoa que está, porque a pessoa que está ali se afogando, ela não tem mais uma perspectiva, ela não consegue observar uma saída muitas vezes, porque ela está tão presa no seu problema, eu não vou citar nome, não vou colocar um nome à religião, mas a religião em si, que é a religião, religar, precisa dar essa religada, ou seja, que para trazer realmente a pessoa de volta à tona, de volta à embarcação, mais ou menos nesse sentido mesmo. E aí, professor Cícero, quando o professor Telmo trouxe coisificando e você traz, Michael, religando, a gente precisa religar, e você trouxe o papel, falando um pouquinho do livro, a gente estava falando a questão do papel da mulher. Naquele momento, lá em 1932, a mulher tinha um papel que era a questão do fruto mulher procriar um indivíduo, a raça. E hoje a gente tem um cenário totalmente diferente. Quando a gente fala principalmente da questão da religião, muitas vezes são essas mulheres que introduzem a religião dentro dessa estrutura familiar. Aí quando o pastor Telmo traz que a gente precisa fazer o resgate, e aí eu queria falar um pouquinho do papel da mulher, né? Porque eu acho assim fundamental. Eu mesmo sim tenho grandes mulheres na minha vida, né? Desde a partir da minha mãe, da estrutura das minhas irmãs, das gestoras do qual hoje eu trabalho e respeito a essas mulheres. E o professor Telmo é casado com uma esposa também que é muito ativa, é uma mulher ativa na sua fé, mas ao mesmo tempo muito ativa no resgate do papel dessa mulher na sociedade, né, professor? Muito bem colocado. O cristianismo, ele resgata, porque o cristianismo, ele vem do judaísmo. Né? No judaísmo, o protagonismo é todo masculino. Então, se você for analisar assim, a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, que é um texto assim, com muita influência judaica, o protagonista é o homem, né? Os patriarcas da fé e etc. E quando você vai para o cristianismo, para Jesus, aí é onde Jesus realça o papel da mulher. Então, várias das mulheres que andavam com Jesus, Maria Madalena, que era, né, uma prostituta, uma mulher que foi restaurada, a própria mãe de Jesus, né, que foi abençoada, né, a mãe de Jesus é a Maria que foi abençoada, né, recebeu uma graça especial da parte de Deus de ser aquela que gerou no seu ventre o Filho de Deus, que é Jesus. Então, nesse aspecto, o cristianismo, ele realça o papel da mulher e, assim, e a própria comunidade da fé, hoje nós temos, assim, no ambiente protestante aqui no Brasil, várias igrejas, né, denominações onde a mulher é pastora, a mulher ela exerce funções pastorais, e mesmo na sociedade de uma forma geral, se a gente pegar saindo do ambiente religioso para o ambiente profissional, você vai ver, assim, mulheres que exercem funções na sua excelência. A gente conhece aqui, né, no nosso ambiente, a professora Dinamara, né, que é mulher, né, gestora, né, diretora e exerce uma função, assim, muito importante no nosso ambiente de trabalho aqui na Uninter e também na sociedade. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que o pastor Telmo, que lida com lá na frente, né? Porque a gente lida aqui num ambiente mais teórico, mais conceitual,
Mas ele está lá na ponta, né? Ele está lá fazendo o resgate, né? Dessas mulheres. Fazendo o resgate, né? Então eu acho que a fala dele é muito importante nesse sentido, né? Bom, gente, então, minha esposa é realmente uma mulher muito forte, né? Foi colocada aí, professor Sidney, ela tem 2 livros, um lançado agora na Bienal do Livro, inclusive foi o recorde de venda naquele dia na Bienal. Ela tem influenciado mulheres do mundo inteiro, ela tem uma escola virtual, né? Uma plataforma, uma mentoria online para mulheres. Ela tem 55 mil alunas no mundo todo. E ela é uma mulher muito forte, né? Mas é uma mulher que sabe a sua posição. É interessante que homem e mulher não tem diferença de valor. Biblicamente, Jesus, o cristianismo resgatou o valor da mulher. Deus colocou as mulheres faziam parte, como foi dito pelo professor Cícero, do ministério de Jesus. Algumas com seus bens, Susana, Lídia, entre outras, contribuíam com seus bens no ministério de Jesus. Então, Jesus incluiu o valor. Não há diferença de valor no cristianismo da mulher. Mas nós não podemos esquecer que tem diferença de função. Tem diferença de posição. A minha esposa estava ministrando num culto de mulheres e uma professora acadêmica universitária questionou ela no final da ministração, falando que era contra, porque a minha esposa falou da licença maternidade, se pudesse ter mais tempo em casa com o filho. Quando o filho nasce, se uma mãe puder ficar em casa os primeiros 2 anos com o filho, seria algo muito excelente. A ciência prova, né, o poder, o afeto da mãe, o leite materno, tudo isso, como traz qualidade de vida para o crescimento de uma criança. Então, essa professora questionou a minha esposa. Por que licença maternidade? E por que não licença paternidade? Olha, com todo respeito, a gente está emburrecendo, né? Acho que 8ª série, não lembro, que 6ª série do 1º grau na época, biologia, quem tem seio e leite é a mulher. Não é uma questão de achar, não achar. Quem vai amamentar é a mulher, então a licença tem que ser maternidade. É simples, a gente está querendo questionar coisas que não há necessidade de questionar, que são simples. Então é uma questão de funcionamento e posicionamento, não é uma questão de valor. Qual o valor mais importante, o homem ou a mulher? Qualquer um que colocar valor em outro que erra, porque o valor é igual, mas a função não. O pai, por exemplo, ele tem uma função, é um assunto aqui mais longo, mas o pai tem uma função de dar destino, limite e direção para os filhos. É o pai, está provado que é o pai. O pai é que dá de limite, destino e direção para os filhos. A mãe, senso de proteção, de comunidade, pertencimento, porque a mãe tem uma função. São funções diferentes. Então, entender isso é maravilhoso. Agora, como resgatar isso? Como resgatar isso? Eu acredito, sim, de verdade, que na teologia, a lei da primeira menção, né, todos conhecem, é quando você quer resgatar um valor correto de um conceito, você vai na primeira menção. Então, eu acredito, vamos resgatar a lei da primeira menção, linkar com a teologia. Como que eu resgato a família? A lei da primeira menção. Gênesis, Deus fez o homem e a mulher, né? Deus os criou e uniciar o homem e a sua esposa, deixará pai e mãe e iniciar e formará a sua família. Projeto inicial, simples, né? Mas funcional, e até hoje funciona. Então, como o Michael falou, se destruir. Isso aqui destrói, dilui, perde toda a força, né? Inclusive a projeção de sociedade, né? Podemos destruir se não tiver homem e mulher, né? Unidos como casal, gerando filhos. Então, partindo desse princípio, a mulher é muito forte, eu acho que é fundamental o papel dela, mas ela não pode esquecer das suas funções. Ela pode ocupar lugares na sociedade, elas têm capacidades que homem não tem em várias esferas da sociedade, mas ela não pode esquecer o seu lugar original. Assim como o homem não pode esquecer o seu lugar original. Ele pode, né, ocupar vários espaços também. Tem espaço para todos na sociedade, mas não podemos esquecer as nossas funções. Eu acho que tanto esquecer funções como precisamos ser mais atento do que modelo, de que momento você está e para quem você quer estar. Quando a gente fala admirável mundo novo, precisamos entender qual é o seu papel de indivíduo para o mundo futuro. O nosso programa Competência e Empregabilidade sempre traz temas e vontades que em algum momento a gente possa fazer a diferença. O programa é rápido,
passa muito rápido e não dá tempo de colocar tudo o que gostaríamos. Mas este mundo novo, este admirável momento, é para que nós possamos pensar como eu vou ser no futuro, como é que é estar amanhã diante dessa sociedade, como bem colocou o professor Telmo. Nós vivemos momentos de incertezas, de disfunções e de descrédito, é muito mimimi. Acho que o resgate que precisamos ter é entender os nossos valores, entendermos enquanto sociedade para que estamos, por que estamos e quando é que estamos fazendo o nosso papel de indivíduo para uma sociedade melhor. O nosso programa está chegando ao final. A gente sempre diz assim, é tão bom falar com os convidados, com o professor Cícero aqui, que é, para mim, o meu admirável mundo novo. Aprendo muito com o professor Cícero, mas não temos mais tempo para isso. Nosso programa, infelizmente, está acabando. Eu vou voltar lá com o Maico, para que o Maico faça as suas considerações e deixe o seu recado para esse ano que está terminando e para o ano que vem aí, o seu recadinho para os nossos alunos, para os nossos egressos, enfim, para a sociedade como um todo. Muito obrigado. Olhando para o livro ele vai ser uma crítica quanto à perda da humanidade, a perda que a gente tem pela humanidade e a troca dos valores, principalmente pela questão do consumo. A mensagem que eu quero deixar para vocês que vão assistir futuramente é: não perca a sua humanidade. Quem sabe a circunstância já não esteja fácil, a circunstância não seja favorável no momento, mas dentro do cristianismo nós temos uma expressão muito, muito conhecida, que é: o deserto ele passa. Usa essa circunstância, essa diversidade que está difícil no momento como um aprendizado, para que você saiba e que você possa entender que, novamente eu vou usar a analogia do deserto, esse deserto ele vai ter um fim. E para os alunos aí que estão chegando, para quem está nessa de eu estou iniciando, mas será que eu começo, será que eu não começo? Eu sou formado em teologia e agora estou concluindo a ciência da religião, então isso me deu uma visão muito, muito próxima daquilo que eu estou falando, que é a visão teológica, que é de dentro, e a visão da ciência da religião, que é um pouco mais de fora, com um olhar mais externo um pouco. Só que quando nós olhamos nesse sentido para as religiões, o que a religião ela está tentando te passar uma mensagem. Você tem valor, o ser humano continua como o principal projeto de Deus, o único projeto de Deus, né? Eu posso falar assim, e que se agora o momento está difícil, aguenta mais um pouquinho, porque eu tenho certeza que vai passar. O pastor Telmo, e quando eu falei para o professor Cícero que eu estava muito contente com a sua presença aqui no programa, e eu posso entender que tanto o Maico como o professor Cícero e nós quatro aqui, de fato a gente acredita e a gente procura sempre fazer o nosso papel. Mas, como eu disse ali, a minha admiração pelo professor Cícero é poder, aos 53 anos, olhar para o seu trabalho aí na sua comunidade e dizer que eu posso fazer muito mais do que aquilo que eu fiz até hoje, porque eu quero admirar um mundo novo, eu quero um futuro novo para essa sociedade. Professor Telmo? Muito obrigado pela oportunidade. Sidney, professor Cícero, Michael, todos que estão assistindo, né, todos que estão participando aí. Eu celebro essa oportunidade de poder compartilhar aqui nessa mesa virtual. Vamos deixar um conselho, talvez um encorajamento para todos que nos ouvem. A sociedade futura que eu desejo, ela tem tudo a ver com o que eu tenho hoje.
Porque hoje é o dia de plantar, amanhã é o de colher. Você nunca faz o contrário. Nunca se... Eclesiastes diz que é tempo de plantar e colher, é tempo de nascer e morrer. Ninguém morre e depois nasce. A sequência é plantar primeiro. Então, plante o que está na sua mão hoje. Cuide de quem está perto de você. Questionaram Jesus sobre a lei de Moisés. E Jesus respondeu que a lei e os profetas estão resumidos em 2 mandamentos. Você vai amar Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, e amar o seu próximo como a si mesmo. Quem é o seu próximo? Eu posso te ajudar um pouquinho. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus avós, seu vizinho, o cobrador de ônibus, o Uber, o professor na escola, o seu colega de trabalho, eles são os seus próximos. Ame eles como você gostaria de ser amado. E eu acredito que a gente vai estar cumprindo a lei dos profetas. Deus abençoe a todos, foi um prazer. Professor Cícero, ame eles como você gostaria de ser amado. Bonito, né? Bonito. A minha palavra final, eu estava pensando aqui, vou ficar com o apóstolo Paulo, né, que ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Que você siga acreditando, acredite, né? Nunca perca a fé, porque a fé é a razão da nossa existência. É fé em Deus, né? A esperança é a esperança de ver dias melhores, a expectativa, né, de que as coisas serão muito melhores do que já estão. E também o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor por aqueles que necessitam, que a gente tenha sempre a inspiração, né, para o amor. O amor é a escolha de fazer o melhor para Deus e para o próximo. Que esse ano que vai começar agora seja o melhor ano de toda a sua vida. Forte abraço e até a próxima. Competência e Empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras às 17h15 aqui pela ISTV TV Profissão. Nosso programa chega ao fim. Ame a si e ao próximo. Seja uma pessoa melhor. Te vejo ano que vem. Grande abraço.